O quarto bloco é a pergunta da Associação dos Servidores da Saúde, respostas direcionadas a todas as candidaturas. Cada um tem 1 minuto e meio para cada resposta, né? A pergunta tem um desenvolvimento, eu vou fazer a leitura completa dela aqui. Apesar do desenvolvimento longo, é uma pergunta curta. Tá? Diante da grave crise sanitária que se abate sobre o país e a nossa cidade, a Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, partindo da premissa de que a saúde é um direito humano fundamental, tem travado de modo sistemático a luta contra a violação dos direitos humanos nos serviços de saúde. Ficou extremamente evidente para a sociedade brasileira o quanto o Sistema Único de Saúde, universal, integral e igualitário, tem sido o principal instrumento para enfrentar essa situação. No entanto, em Niterói, a análise por unidades assistenciais e componentes da rede de atenção e assistência tem demonstrado insuficiências e vazios assistenciais importantes, notadamente na rede de atenção primária, saúde da família, rede de atenção especializada, rede de urgência e rede de internações. Ficou bastante claro para todos a importância e a relevância dos profissionais de saúde, profissionais diretamente envolvidos no enfrentamento da pandemia. No entanto, a política de precarização do trabalho com contratos temporários e baixos salários para os estatutários vem sendo praticada há vários anos e está no centro da política de saúde do município de Niterói. No conjunto, temos 1.660 profissionais estatutários, cerca de 1.880 profissionais como RPAs, 1.770 com contratos temporários, cerca de 2.000 contratados por OS, entidades que frequentemente têm seus nomes associados à gestão fraudulenta. Nesse sentido, levando-se em consideração as necessidades sociais em saúde da população em nossa cidade, de que modo a candidata ou candidato pretende enfrentar essas importantes questões? Como? O primeiro candidato a responder é o candidato Deuler da Rocha. Eu vou reiniciar o tempo aqui. Um momento. Resposta 1 minuto e meio. Deuler, pode começar. Olha, nenhuma espécie de movimentação positiva em prol da cidade de Niterói começa com discursos vazios e ausência de dados concretos, como se nós pudéssemos levantar bandeiras para responder a questões relativas à necessidade local, à necessidade do indivíduo, à necessidade que a gente vai de verdade. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: não há um projeto em Niterói que não passe antes pelo combate à corrupção. E combate à corrupção em Niterói vai passar necessariamente por extinção de uma série de secretarias, vai passar pela criação de uma secretaria de controle, vai passar por um conjunto de adoções que a gente vai ter que se unir, não só aos conselhos, que já existem alguns conselhos de controle municipal. Eu sou num partido de direita, eu volto a dizer, não faço essa política baixa, a minha gestão, eu não vou ficar debatendo, eu costumo dizer o seguinte: se Karl Marx e Adam Smith nascessem hoje, não conseguiam publicar uma tira de jornal, porque o mundo mudou. O país comunista disputa hoje, dentro do capitalismo, com o país capitalista, o comunismo com o capitalismo estão na luta. Então, a minha não é essa. A minha é oferecer resposta concreta para problema concreto, escutando a população de forma clara e me colocando de forma clara. E passa pelo combate à corrupção a solução. Ok. Ok, candidato. Ok, estou de volta aqui, pessoal. O Henrique voltou. Desculpa aí a nossa assessoria com o nosso querido Marcelo. Houve um problema aqui que deve ser muito comum aí em todas as áreas de Niterói também, né? Queda de luz aqui em Santa Rosa, tá bom? De onde eu estou. Então, eu peço desculpa a vocês, mas isso também é um problema dos niteroienses. Não é a primeira vez, infelizmente, em situações como essa. Vamos seguir o nosso debate, não é? E o próximo candidato a responder à pergunta da Associação dos Servidores da Saúde é exatamente a candidata Juliana Benício, de acordo com o nosso sorteio. Juliana, né, tempo para você, ok? Bem, eu não tenho dúvida que realmente um dos profissionais mais precarizados pela atual gestão é o da saúde.
né? E trabalharam na pandemia sem condições de trabalho, sem os EPIs adequados, estressados, sem ter sistema de transporte para levá-lo ao trabalho, e ainda assim eles se doaram integralmente para salvar vidas. Eles, se não fossem os profissionais de saúde, Niterói estaria com índices ainda piores. Porque hoje nós temos índices de óbitos per capita. Gente, o microfone está aberto. Juliana, a gente vai recomeçar o seu tempo, tá? Oi, desliga o microfone, mediador. Mediador, desliga o microfone. A gente vai recomeçar o tempo da Juliana, tá? Juliana, perdão, perdoe, isso acontece também, era uma ligação da organização do debate. Desculpe, foi um erro aqui de técnica, tá? Eu vou continuar meu raciocínio, não tem problema, isso acontece, tá? Eu só queria voltar realmente para ter o raciocínio lógico preservado. Então, como eu falei, eu não tenho dúvida que os profissionais de saúde foram realmente um dos mais precarizados pela atual gestão. Como você bem falou na sua pergunta, a gente tem ciência que o Ministério Público, inclusive, já autuou a atual gestão de que contratos de médicos e enfermeiros funcionam por meio de contrato RPA por mais de um ano. Ou seja, é o próprio poder público cometendo ilegalidade. Isso é inaceitável. Eles abrem concurso com salários muito abaixo do mercado, né? E dizem que não conseguem mão de obra para trabalhar. Logicamente, porque lançam concursos, editais com salários muito fora do mercado. Então, eles não estão querendo contratar, eles estão querendo continuar precarizando a saúde da cidade. Nesse sentido, eu defendo o programa de valorização do servidor, que não passa apenas por salários justos ao servidor municipal, né? Acabando com aquele cargo comissionado, que entra, trabalha 10 vezes menos, mas ganha 5 vezes mais. A gente pegar, tirar do comissionado e passar realmente a renda para aquele que trabalha e quer servir o cidadão. Além disso, dar condições de trabalho. O servidor de saúde precisa de condições de trabalho. Ok, seguimos com o debate. O próximo candidato a responder a pergunta é a pergunta da Associação dos Servidores de Saúde, aqui de Niterói, 1 minuto e meio, é a candidata Renata Esteves. Com a palavra, candidata. Vamos seguir, então, candidata Renata Esteves, respondendo à pergunta da Associação dos Servidores da Saúde aqui de Niterói. Candidata, 1 minuto e meio. Ouvindo? Ouvindo bem? Bom, então, no meu plano de governo, eu tenho um propósito de desenvolver centros de referência em relação à parte tanto da mulher, como do idoso, como da pessoa física. E dentro desses centros de referência, o meu objetivo é a valorização do médico, né? Da valorização dos profissionais de saúde, através de concurso público e bem como também um salário digno. Pois eu estou falando isso pelas suas também especialidades, porque em caso concreto, como nós temos aqui nos polos de família, as nossas bairros têm sido atendidos através de profissionais de médico de clínico geral e não de especialista. Então, mais especificamente, na área da região dos pescadores de Itaipu, mães estão sendo atingidas, né, grávidas, passando seu pré-natal por pessoas que não têm a especialidade nessa parte ginecológica obstetrícia, e com isso estão sendo atendidas através, né, da escuta de um pré-natal com um copo. Nos dias de hoje, em pleno século XXI, não tem um aparelho adequado. Então, essa realidade, a gente não está falando de anos atrás, a gente está falando desse período de pandemia. Então, é nessa valorização, para esses bairros, aconteça médicos contratados, especialistas, para atender essa população. Ok, quero lembrar que a pergunta aqui da Associação dos Servidores da Saúde refere-se muito ao problema, não é, da precarização do trabalho, contratos temporários, a questão da presença das organizações sociais,
Enfim, levando em consideração essas necessidades de saúde da população de Niterói, de que modo o candidato pretende enfrentar essas questões e como? O próximo candidato a responder a pergunta é Daniele Borner. Por favor, 1 minuto e meio, candidato. Opa, estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Pode seguir. Então, bom, em relação à precarização do trabalho aí dos profissionais de saúde, são 2 medidas: concurso público e efetivação daqueles que têm vínculo precarizado. É bem simples, categórico de resolver. Agora, precisa também ter verba pública exclusivamente para a saúde pública, né? Acabar com as parcerias público-privadas. A rede de Niterói privada é maior do que a rede pública. Nós precisamos de investimento na saúde pública. E aí vão perder dinheiro, né, os tubarões da saúde aí, né? E para isso, para ter esse recurso, tem que parar de pagar a dívida pública nessa cidade, que consome a maior parte dos recursos. Essa é uma tarefa que a gente já viu que a Câmara dos Vereadores não vai cumprir. É uma tarefa dos conselhos populares com os trabalhadores da saúde, os usuários, que é quem conhece a saúde e sabe muito bem o que precisa ser feito para melhorar e garantir a vida da classe trabalhadora nessa cidade. Muito bem, dando prosseguimento aí à pergunta feita pela Associação dos Servidores da Saúde aqui de Niterói, não é? 1 minuto e meio para o candidato Flávio Serafini. Flávio, é com você. Bom, boa pergunta. Para começar, sobre a questão das terceirizações e da precarização dos vínculos dos servidores da saúde. Essa é uma pauta que nós do pessoal temos lutado muito. Nossos vereadores Paulo Eduardo, que preside a Comissão de Saúde, e Renatinho, já fizeram denúncias ao Ministério Público. Nós já visitamos juntos diversas unidades de saúde e nós somos a favor de concurso público. Nós vamos acabar com as terceirizações, nós vamos acabar com a gestão por OS e vamos fazer concurso público para a saúde para todas as áreas, né? Acabar com esse processo de precarização. O servidor contratado por OS, ele chega a custar para o município 3, 4 vezes mais e mesmo assim tem uma carreira mais precária porque não tem o vínculo efetivo do serviço público e faz descontinuidade, piora a qualidade do serviço público, né? Muitas vezes são bons profissionais, mas que não conseguem permanecer na rede fazendo descontinuidade, o que na área da saúde é muito ruim. Então vamos realizar concurso público, vamos cortar cargos comissionados, né? Terceirizações e OS. E com relação à questão da atenção primária, da cobertura, uma pergunta importante. Me admiro um candidato a prefeito da cidade não saber que isso é um problema grave. Niterói, por exemplo, tem uma cobertura na atenção primária menor do que o do município de São Gonçalo, menor do que o do município de Maricá, e ainda por cima tem equipes mais frágeis. Em São Gonçalo, por exemplo, você tem uma cobertura maior com saúde bucal. Em São Gonçalo e Maricá, você tem coberturas maiores com os agentes de saúde. Isso agora, na pandemia, cobrou um preço. Niterói teve muito teste disponível, mas não conseguiu ter uma vigilância ativa, porque para isso ter uma equipe completa, com agente comunitário de saúde, com toda a equipe, né, que compõe o Saúde da Família, seria muito importante, e nós vamos fazer equipes completas e ampliação da cobertura da atenção primária, garantindo também. Seu tempo acabou, candidato. Segue o debate. O último candidato a responder a pergunta da Associação dos Servidores da Saúde aqui de Niterói, com um tempo de 1 minuto e meio, o último dos que está presente aqui no nosso debate, é o candidato Tuninho Fares. Tuninho, 1 minuto e meio para você. Sim, o Henrique ou Marcelo? Marcelo, agora sou eu. Eu vou te dar 1 minuto aí para você, 1 minuto e meio para você responder. Ok? Começando agora. O Marcelo, eu tive um problemazinho aqui. Eu quero dizer a você o seguinte, estou muito à vontade para falar sobre esse tema, porque eu acompanho a luta do pessoal da saúde e quero dizer a você o seguinte, esse pessoal nunca foi respeitado, nunca foi valorizado. Esse governo, na realidade, nem deu importância a essa categoria que está lutando muito nessa pandemia, trabalhando muito, e eles nunca valorizaram esse pessoal. Inclusive, eles têm um plano que já está defasado, estão lutando para que esse plano seja feito
e até hoje esse governo fez. Eu quero dizer que no meu governo, aos meus colegas de trabalho da saúde, vocês terão o plano de carreira de vocês e vocês vão ser valorizados e respeitados como nunca foram. Eu quero dizer a vocês que estou do lado, sempre estive, sempre lutei pela categoria em geral, não só na saúde, e nós vamos fazer um plano de carreira geral e a toda a categoria. Eu quero dizer mais que o pessoal que trabalhou aí na pandemia, no médico de família, inclusive, fizeram uma reivindicação, pediram insalubridade e esse governo negou. Quer dizer, esse governo vem a público e diz que vocês são os heróis. Seu tempo esgotou, candidato. Seu tempo esgotou.